normal, que é vir aqui apoiar algum candidato. O Lula fez isso na Argentina, então a recíproca não tem problema. O problema é a maneira como ele tratou a vida dele aqui, totalmente inaceitável, abaixo do nível de políticos que se respeitam. O ministro Mauro Vieira e o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Vitelli, se reuniram por 40 minutos hoje aqui no Itamaraty. Uma nova conversa deve ocorrer ainda esta semana, depois que o ministro retornar da viagem a Lima, onde vai representar o presidente Lula amanhã na posse da nova presidente do Peru, Keiko Fujimori. Por hora, a orientação do Ministério das Relações Exteriores é de cautela nas declarações. O governo argentino ainda não se manifestou oficialmente. Na Europa, França e Espanha sofrem os piores incêndios florestais já registrados nos dois países. 360 mil pessoas estão fora de casa e a situação pode piorar com a previsão de calor extremo nas próximas semanas. Os moradores da região de Bordeaux, na França, descrevem o cenário como uma zona de guerra. Os aviões lançam água e também produtos químicos para diminuir a velocidade das chamas. Em solo, os bombeiros trabalham em operação contínua. Neste mapa é possível visualizar em vermelho os focos ativos das últimas 24 horas. O governo da região pediu mais equipamentos, caminhões e apoio internacional. Até caiu um pouco de chuva na última noite em algumas áreas. O comandante do Corpo de Bombeiros disse que era preciso aproveitar essa janela de oportunidade para intensificar as operações. Mas a previsão para os próximos dias é de mais ondas de calor, tempo seco, com as temperaturas podendo chegar aos 40 graus. So we have been seeing Stephen Dower, professor da Universidade de Swansea, no país de Gales, explica que essas ondas de calor geram condições propícias à propagação dos incêndios. fire currents. E esse tipo de condição meteorológica, que ele classifica como risco de fogo, aumentou mais de 20% em todo o planeta nas últimas 4 décadas. Over the last 4 decades or so. O resultado é que um incêndio pode crescer de forma desproporcional, muito mais do que ocorreria, por exemplo, se não tivéssemos uma onda de calor. Increase in heat waves. O presidente francês Emmanuel Macron convocou uma série de reuniões de emergência. As autoridades locais dizem que os incêndios ainda estão fora do controle. Um deles, inclusive, está a apenas 15 quilômetros do sul de Bordeaux, que tem uma malha urbana com mais de 800 mil moradores. A Espanha também vem sofrendo com o avanço das chamas a oeste de Madrid. Fogo também nas proximidades de Valência, no sudeste da Espanha, com prognóstico de piora por causa do calor e do tempo seco. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou hoje essa região e declarou que o país está enfrentando a expressão mais dolorosa da emergência climática. Emergência climática. Na serra de Sotil de la Andrada, perto de Madrid, o incêndio chegou muito próximo de rodovias que foram bloqueadas. E enquanto as chamas avançam, fica para trás um rastro de destruição. Carros, casas, uma paisagem agora tomada pelo silêncio. Por aqui, a região de Ribeirão Preto ainda se recupera dos estragos provocados pelo temporal na última sexta-feira. Cerca de 3.200 imóveis seguem sem luz. Em Ribeirão, 5.000 alunos estão sem aulas e 4 escolas e 4 postos de saúde permanecem fechados. Em Guariba, cerca de 70% das casas foram danificadas. O Rio Grande do Sul enfrenta um novo período de alerta para tempestades e também inundações. No início da tarde, um temporal com granizo danificou 300 casas em Santo Antônio das Missões. A chuva e os ventos fortes também causaram estragos em Cruz Alta. Nas cidades de Uruguaiana, Itaqui e São Borja, 100 pessoas continuam fora de casa devido à cheia do rio Uruguai. E a Jaqueline Brasil explica por que é que vai voltar a chover no Rio Grande do Sul. Jaqueline, boa noite para você. Paula, Beraldo, boa noite para você que está aqui com a gente. Os sistemas meteorológicos que formam os temporais estão se concentrando mais na altura do Rio Grande do Sul, como ocorre nesse momento, onde tem um cavado, que é uma forte corrente de ventos, e a umidade que vem da Amazônia. Amanhã
Os temporais podem atingir o centro-sul gaúcho. Na área, em roxo, volumes acima de 100 milímetros. Tem alerta para granizo, raios, ventania, tornados e microexplosões. É aquela chuva mais forte com vento que cai de uma vez. Pode chover bastante em São Luís Gonzaga, Santa Maria, Bagé, Pelotas e Porto Alegre. Segundo a Defesa Civil do Estado, até quarta-feira há risco alto para inundações em todo o estado, sobretudo na fronteira oeste gaúcha, na região da Campanha, no centro do estado até Porto Alegre, onde pode chover até 250 milímetros nos próximos dias. Na região norte do país e no leste nordestino, deve chover de forma bem isolada amanhã. No interior do Ceará, atravessando toda essa área amarelo até o norte de Santa Catarina, o tempo fica firme. A tarde será bem seca de São Paulo até o interior do Nordeste. É o que pode ocorrer nessas capitais: Palmas, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, máximas de 28 a 34 graus. Em Rio Branco, Fortaleza, Recife, Salvador, temperaturas de 29 a 34 graus com chance de chuva isolada. Já em Manaus, Macapá, Boa Vista e Natal, máximas de 28 a 32 graus, a chuva pode apertar um pouco mais. E essa é a tendência para a semana, hein? Calor em quase todo o país. Ana Paula, Geraldo. Obrigado, Jaqueline. Um gari foi atropelado e morto enquanto trabalhava numa rua na zona oeste de São Paulo. Diego não teve nem chance de ver o que aconteceu. O coletor, de apenas 19 anos, foi atropelado pelas costas enquanto colocava o lixo no caminhão, jogado metros adiante, para o desespero dos colegas que trabalhavam com ele. O motorista que atropelou e matou Diego estava bêbado. Ele é o empresário Wolfgang Wang. Ele fez um teste de bafômetro e foi preso em flagrante. Por delegado, ele assumiu o risco de matar quando dirigiu bêbado. Diego tinha uma filha de 1 ano. A mulher dele está grávida de 7 meses. Esse foi o último de uma série de acidentes recentes onde motoristas bêbados mataram ou feriram gravemente pessoas aqui em São Paulo. Na semana passada, esse advogado, Jefferson Nascimento, bateu em uma moto e depois passou em cima do motociclista. Essas imagens mostram o advogado saindo de uma balada com um copo na mão antes do acidente. Ele está foragido. O motociclista atropelado, Cid Baldassi Correia, de 66 anos, já recebeu alta. A morte do sargento da PM, Fábio Ferreira de Souza, é uma sucessão de absurdos. O carro que atingiu o PM estava na contramão em uma avenida movimentada. O motorista, Bruno Salles Chinizo, de 22 anos, tinha saído de uma balada onde tinha gastado R$3 mil em bebidas alcoólicas. E quando Bruno tinha 17 anos, dirigindo sem carteira, atropelou e matou outro motociclista no interior de São Paulo. Nesse outro caso, o motorista Paulo César de Araújo Ribeiro primeiro bateu em um carro que acabou atingindo uma mulher. Ele não parou. Mais à frente, atropelou e matou Raiele Oliveira, de 24 anos, e também fugiu, até capotar o carro e ser preso. O boletim de ocorrência afirma que ele estava bêbado, dirigia sem carteira, em alta velocidade e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Mesmo assim, foi posto em liberdade pela justiça. A família de Raiele protestou no sábado. De acordo com o Ministério dos Transportes,